Senhor e te daremos sempre toda glória, toda honra e todo louvor, hoje, aqui e para todo sempre. Amém e amém. Levante suas duas mãos e vamos aplaudir aquele que é digno de glória, aquele que é digno de honra, aquele que é digno de adoração. Ele é digno. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. É bom estarmos na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o nome dele. Amém, igreja? Que bom que você veio, que bom que você veio. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Que bom que você veio. Que bom que você veio. Oh, Jesus. Vamos declarar que é bom. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Mais uma vez, é bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É tempo para isso, é tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. As mulheres podem cantar, é bom? É bom. Os homens cheios de Deus, é bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É tempo para isso, é tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Algumas pessoas estão chegando agora. Você pode dar uma olhadinha para trás e dizer: bem-vindo, querido, bem-vindo. A pessoa de trás, da fileira de trás, bem-vindo. Que bom que você veio à casa do Senhor. Só que essa canção é uma canção diferente, ela tem duas partes. A primeira parte é para você cantar para o irmão que está do seu lado. Então você pode cantar para ele: é bom, é bom, é bom estarmos aqui, podendo exaltar. Que lindo, ouve a voz da tua igreja: Senhor, é bom, é bom. Podendo exaltar. É tempo para isso, é tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Um só amor e um só Espírito. Você pode segurar a mão do seu irmão, simbolizando a nossa unidade como igreja. Nós
nós somos uma só igreja, um corpo, cujo cabeça é Jesus Cristo. Nós oramos por tantas coisas, querido, tantas coisas durante a nossa semana. Será que podemos orar por isso, pedindo unidade ao Senhor? Pedindo unidade, que Ele nos faça cada vez mais um. Que a dor que o outro sente possa doer primeiro em nós. Que possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Peça a Ele, Deus. Ó Deus, venha nos abençoar. E que essa união nunca falte para nós. Peça a Deus. Deus, nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar. Que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, venha nos abençoar. E que essa união nunca falte para nós. Cante mais uma vez, bem forte, diga: Deus, venha nos abençoar. E que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar. E que essa união nunca falte para nós. Aleluia! Olhe para o irmão que está perto de você e fale com ele: meu irmão, nesse instante, Deus vai falar comigo. Quem já ouviu Deus aqui alguma vez? Nós o ouvimos através da palavra. Então fique em pé agora e você vai levantar mais alto que você puder a sua Bíblia. Levante-a bem alta, bem alta. E nós vamos fazer essa declaração. Mas eu queria que todos estivessem realmente assim, com a Bíblia na mão. Se perto de você tem alguém que está sem a Bíblia, deixe ele segurar na pontinha da sua, para que ele também possa dizer assim. Vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Põe a Bíblia no seu peito. Pai, temos declarado o poder da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que nessa noite ela nos console, nos exorte, nos edifique, possa trazer salvação e esperança aos corações. Dá-nos a graça, Pai, de não sermos apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes da Tua palavra. Senhor, nestes 100 dias de colocarmos a casa em ordem, Senhor, cada dia temos visto o manifestar do Senhor, trazendo vida, trazendo orientação, trazendo sabedoria. E que mais uma vez nesta noite possamos ouvir a Tua voz e assimilar a Tua palavra, para o louvor da glória do Teu nome. Conceda ao pregador, ó Pai, a Tua sabedoria. Conceda-lhe sobretudo a unção, ó Pai, para que todo jugo seja quebrado pela unção, e que a Tua palavra jamais venha a ser esquecida. No nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. Nós estamos vivendo um período muito singular na nossa história como igreja. Estamos debaixo de um desafio
de 100 dias. 100 dias. E a contagem desses 100 dias vai terminar exatamente no dia 31 de dezembro. Dia 31 de dezembro, vamos concluir essa caminhada de 100 dias. 100 dias. E 100 dias para colocar a casa em ordem. Cada família, cada casa tem um costume. Eu me lembro que, logo que eu casei, a minha esposa Renata, ela não deitava enquanto tivesse uma louça suja ainda. Ou seja, ela ficava arrumando, lavando tudinho. Ela só ia deitar quando a casa estivesse totalmente arrumadinha. Era um hábito dela. Até hoje é assim. Até hoje. Ela gosta. É prazer para ela. Ela não consegue dormir com as coisas assim bagunçadas dentro de casa. Então agora quando vem os netinhos, parece que vem um furacão. Mas é tão importante isso. Quando eu a vejo lá na cozinha também, arrumando as coisas. Eu faço muitas visitas. E algumas vezes eu estranho que quando eu chego numa casa, bato a campainha, a pessoa olha por aquele buraquinho e demora para abrir a porta. Eu já sei o que está fazendo, né? Assim, é tirando a confusão toda da sala, é limpando, só para o pastor entrar. Mas nesses 100 dias, são 100 dias para colocarmos a casa em ordem. Abra comigo em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, o versículo de número 5. Tito, capítulo 1. Depois de Tiago, de 2 Timóteo, você vai encontrar a carta a Tito. Diz assim: Paulo falando, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Pusesses em ordem as coisas restantes. Coloque em ordem as coisas restantes. Sabe o que é ordem? Ordem é ordem. Limpeza é limpeza. Coloque em ordem. 100 dias para colocarmos toda a nossa vida em ordem. E também 100 dias para vermos na nossa própria história, como igreja, tudo que precisa estar em ordem. Existe na Bíblia uma carta, é a carta aos Efésios. A carta aos Efésios é uma carta de colocar as coisas em ordem. Ela mostra como as coisas devem ser. A carta aos Efésios não é uma carta de correção, ela é uma carta de modelo. A carta aos Efésios está aqui para nós sabermos o que é a casa em ordem, o que é a nossa vida em ordem, o que é a família em ordem, o que é a igreja em ordem. Então a carta aos Efésios, a grande diferença dela, que não é para correção. Quando você lê Coríntios, é exatamente corrigindo. Mas Efésios não. Efésios traz um modelo, algo para replicar, algo que nós temos que viver em todas as áreas da nossa vida. E eu queria ver com os irmãos exatamente, antes de nós orarmos, antes de dedicarmos as crianças ao Senhor, eu quero deixar com os irmãos algo tão importante. Quero que você abra sua Bíblia na carta aos Efésios. Nestes 100 dias, são 100 dias de intercessão, 100 dias que estamos orando. Este templo ele não fica fechado. Durante esses 100 dias, este templo está aberto. Seja 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, ao meio-dia, às 4 da tarde, você sempre vai encontrar irmãos, pastores, obreiros, orando, intercedendo. São períodos de 1 hora, outros de mais tempo, mas um período de intercessão, para que tudo aquilo que está fora de ordem, possa chegar.
nós temos que orar pela restauração. O que é a restauração de algumas coisas? É voltar a ser como era antes. A carta aos Efésios não é carta de correção, faça assim. Tem algumas que você lê, está aí. A carta aos Efésios é um modelo. É aquilo que Deus sonha para a igreja. E é algo que precisamos colocar em ordem. A primeira coisa é a nossa visão. Fale comigo. Visão. Outra vez. Visão. Outra vez. Visão. Capítulo 3 de Efésios. O verso de número 21. Efésios 3, 21. Diz assim, a visão qual que é? A visão está escrita aqui. A Ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós existimos como igreja. Não é como algumas pessoas imaginam. A coisa mais linda que existe debaixo dos céus, sabe o que é, filha? É a igreja. Ela é a noiva de Cristo. Ela é a paixão dele. A noiva, a igreja. E diz aqui a palavra, a Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. A vontade do Senhor é que esse tempo não termine quando você morrer, mas que seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, a sua geração possa viver dando glórias ao Senhor, vivendo para trazer a glória dEle, a razão pela qual existimos. Muitas vezes você pergunta a alguém por que você vive, a pessoa não sabe responder por que vive. Uma vez eu perguntei por que você vive, a pessoa disse, eu vivo para trabalhar. Mas você trabalha para quê? Para ganhar dinheiro. Para que você quer o dinheiro? Para comprar comida e roupa. Por que você quer dinheiro? Por que você quer comida e roupa? Para ter saúde. Para que você quer ter saúde? Para trabalhar. Ou seja, era um círculo. Será que a vida é apenas esse círculo? Não. O propósito, a visão. E você precisa sempre entender por que você faz o que você faz. Quando você diz, eu faço para a glória de Deus. Ou seja, nós estamos aqui para a glória de Deus. Ou seja, tudo que nós fizermos deve redundar na glória de Deus. Meu pai era um sapateiro. Sapateiro. Na época do meu pai, a profissão pior que existia era do lixeiro. A segunda era do sapateiro. Mas meu pai fazia um sapato que as pessoas, quando iam usá-lo, não tinham nem coragem de usá-lo direito, de tão lindo que era, porque trazia glória. A visão é que tudo na vida da igreja, na nossa história, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Sabe quando você faz a sua comida, minha irmã? Quantas irmãs são aqui? Levanta a mão. Isso. Quantos que cozinham aqui? Isso. Até cozinhar um ovo, que é uma coisa tão simples, quando é feito para a glória de Deus, é diferente. Já pensou como que o mundo seria outro mundo? Se todos fizessem tudo para a glória de Deus. O moço toca para a glória de Deus, o outro toca para a glória de Deus, o outro canta para a glória de Deus, o outro varre a casa para a glória de Deus, o outro limpa o banheiro para a glória de Deus. Tudo, tudo, a razão pela qual Ele nos criou, foi para sermos a expressão da glória de Deus aqui. O que o pecado fez? Diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que o pecado provocou foi levar o homem a viver de qualquer maneira. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, tudo que o homem fazia é para a glória de Deus. Deus não quer o nosso trabalho, Ele nos quer. Ele quer que a gente reflita a glória dEle.
a perfeição dele, a beleza dele, a verdade dele, a vida dele. Por isso que a palavra diz, porque todos pecaram e perderam o foco da glória de Deus. A pessoa passa a viver para ela mesma. Primeira coisa, para ser colocada em ordem, voltar novamente. Efésios não é uma carta de correção, ela aponta um modelo, e o modelo é Deus dizendo assim, eu quero que seja assim, eu quero que seja assim, eu quero que seja dessa maneira, eu quero que seja assim. Por isso, os anjos vivem para a glória de Deus, os arcanjos cantam a glória de Deus, os querubins proclamam a glória de Deus, e nós fomos criados para a glória de Deus. Jesus Cristo veio, cheio da glória de Deus, e a palavra diz, e vimos a sua glória, glória como? Do unigênito de Deus. Tudo que Jesus fez, foi para a glória de Deus. E ele dizia, eu não busco a minha própria glória. Jesus dizia, eu não busco minha glória, eu quero a glória do Pai. Visão, qual é a nossa visão? E aqui a palavra diz de uma forma tão clara, a Ele seja glória na igreja em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todo o sempre. Colocar a casa em ordem, visão. A segunda coisa, nós não gostamos muito, mas Ele estabeleceu. Nós não gostamos muito de chefe, não é assim? Quem gosta de chefe? Ninguém gosta de chefe, porque cada um quer fazer a sua própria vontade, não é assim? Mas abra aqui em Efésios capítulo 1. Efésios 1, 22 e 23. Fale comigo, chefia. Chefia não tem nada a ver com o seu chefe, nada disso. Mas é um princípio. Qual é esse princípio? Efésios capítulo 1, 22 e 23 diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Ou seja, todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Pôr a casa em ordem é exatamente trazer essa realidade à tona, para reconhecer, tudo está debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Vê-lo como chefe. Hoje muitas pessoas conhecem Jesus como Salvador, e Ele é o Salvador, mas Ele é o Senhor. E a palavra Senhor significa dono, amo, chefe, soberano, máxima autoridade. Quando você diz Jesus é o meu Senhor, significa que você está colocando o reconhecimento que todas as coisas estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo, todas elas. A terceira coisa que mostra aqui, que tem que ser colocada em ordem, é a questão da verdade. Fala comigo, verdade. Outra vez, verdade. Capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, o verso 17 até o 19 diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O conhecimento de Deus, através da sua palavra. Quando nós entendemos isso, olha o verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de quê? Sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dEle. As pessoas hoje, muitas não querem conhecer o Senhor.
a vida fica fora do foco. Jesus é o centro da nossa fé. E conhecer Jesus é tudo. Olha o verso 18 diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. A quarta coisa para ser colocada em ordem, segundo a perspectiva de Efésios, é a questão da fé. Fé não simplesmente o assentimento intelectual, mas a fé, essa que está aqui na Escritura, Efésios capítulo 3, o verso 12. Fé é a nossa inteira confiança em Deus. Vamos falar? Fé é a nossa inteira confiança em Deus. Outra vez, fé é a nossa inteira confiança em Deus. Outra vez, fé é a nossa inteira confiança em Deus. Olha capítulo 3, versículo 12. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante o quê? A fé nele. Diz aqui, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Olha aqui de uma forma clara, o versículo 12, agora olha o verso 17. Efésios 3, 17, diz assim: e habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Como que Cristo habita em mim? Como? Pela fé. Pela fé. Eu não vejo Cristo dando assim uma cotovelada dentro de mim. Não é assim. Mas eu sei que Ele mora em mim. Quantos que podem dizer, Ele mora em mim? Ele mora em mim. Ele mora em mim. Agora, colocando a casa em ordem, é para você não esquecer, por um momento sequer, que Ele mora em você. A casa desordenada, é sujeira para cá, é sujeira para lá, é aquilo ali, as coisas estão fora de ordem. Nesse período é o período para nós colocarmos em ordem, voltarmos ao princípio, a visão, a chefia, a verdade, mas agora a fé, essa inteira confiança nele, não é meu sentimento, aí eu não sinto. Nós não vivemos por sentimento, nós vivemos pela fé. E fé, o quê? Na palavra. A fé é como que chega ao nosso coração? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Quanto mais você absorve a palavra do Senhor, mais e mais confiança você tem, e essa confiança vai te levar a algo muito, que a nossa carne não gosta dela de jeito nenhum, que é a questão da obediência. Fala comigo, obediência. Outra vez, obediência. E a obediência é para não sermos ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Olha o que está escrito, Efésios 4, verso 1. Efésios 4, verso 1. Diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo abre o coração aqui e diz exatamente isso: rogo-vos eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Mas como? Como que é essa vocação? No capítulo 4 ainda, olha o verso 17 e 18. 17 e 18. Fala para não sermos só ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. A obediência, quando o nosso coração é aquele coração mole, não existe.
Alguém disse até que o alfabeto cristão não começa com a letra A. Começa assim, A, B, C, D, não é assim? Mas para nós começa com a letra O. Como é que fica? O, B, D, C. Então, começa com um O. Ou seja, a questão da obediência. Mas essa obediência é feita só por obrigação. Não funciona. Essa obediência que flui por amor, como diz aqui a palavra. Por isso a palavra diz aqui, ele rogando, dizendo, rogo-vos que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Sabe a coisa mais linda que pode existir sobre a face da terra? É o que eu e você podemos usufruir, de sermos filhos, é de andarmos de um modo digno da vocação do Senhor, não sendo apenas ouvintes, mas o quê? Praticantes. E isso vai nos levar agora a colocar a casa em ordem. De que maneira? Essa obediência nos vai levar a vivermos adorando o Senhor. A adoração. No capítulo 5, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18. Efésios 5, 18. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, é jorrar um incondicional amor a Deus. É querê-lo acima de todas as coisas. É amá-lo. Amar o Senhor. Ou seja, colocar a casa em ordem. De que forma? Será que Ele realmente é o centro do meu amor? Será que eu o amo mais do que tudo? Será que a minha fé é essa fé marcada pelo meu amor para com Ele? Efésios é um modelo. No capítulo 6, o verso 18, nos leva a colocar a casa em ordem no que tange a oração. A oração é nosso relacionamento com Ele. Pedir, buscar, bater, receber. E diz assim, o verso 18, 6:18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, a nossa vida, a palavra diz assim, orai sem cessar. Aí você diz, mas pastor, como é que eu vou orar sem cessar? Eu estou dirigindo o carro, se eu fechar o olho, aí eu vou arrebentar. Não é assim. Orar, você pode orar com os olhos abertos. Orar é você manter a sua comunhão com Ele. É você ter a sua intimidade com Ele. É você não desligar dEle. Quando diz orar sem cessar, é você manter realmente o seu relacionamento tão vivo com Ele, sem interferência alguma, sem quebrar. Ou seja, desta maneira, colocar a casa em ordem. De que forma? Todas as coisas aqui têm que estar no seu devido lugar. Mas a oração, filho, ela te leva a ter exatamente essa compreensão dessa necessidade. E quando você começa a orar, a oração te leva a ter uma visão de você mesmo. E essa visão de você mesmo vai te levar a uma coisa chamada arrependimento. Colocar a casa em ordem nestes 100 dias. O arrependimento faz parte, ou seja, de admitir, de confessar, voltar, restituir. Olha o que está escrito, Efésios 4, verso 22. Efésios 4, 22 até o 27. Diz assim: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido. Estou lendo aqui errado, Efésios 4. Efésios 4, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento,
e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em verdade e em retidão, procedentes da verdade. Verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Crente no Senhor Jesus, já vi irmãos orarem assim: Senhor, perdoe minha multidão de pecados. Crente não tem multidão de pecados. Pecou, arrepende, confesse, tome posse do perdão e viva livre. Colocar a casa em ordem, como diz aqui, esse é o nosso modelo, no arrependimento. E arrependimento é mudança, mas uma mudança assim tão radical. Era igual um moço que veio para Jesus, era casado, e ele estava todo feliz. Ele dizia: quando eu batia na minha mulher, eu falava muitos palavrões. Agora quando eu bato nela, eu não falo nenhum palavrão. Coisa louca, não é assim. Arrependimento é mudança. Arrependimento que está aqui claro. De uma forma, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros dos outros. Irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Todo pecado não confessado e abandonado é uma porta aberta para Satanás. Escute, todo pecado não confessado e abandonado é uma porta aberta para Satanás. A palavra diz: não deis lugar ao diabo. Mas você diz: mas pastor, eu tenho que pecar. Não tem nada, filho. Você pode passar um dia inteiro sem pecar. Você pode passar 2 dias sem pecar. Você pode passar uma semana inteirinha sem pecar. Você pode passar um mês inteiro sem pecar. Pastor, será que eu posso passar um mês inteiro sem pecar? Pode. Pecado é uma escolha. Pecado é uma escolha. Pecado é uma escolha. Você não é obrigado a pecar. Você escolhe pecar. O 9º item, eu chamo ele de compromisso. Compromisso por quê? É uma entrega total ao Senhor. É entregar o corpo, entregar o espírito, entregar a minha alma completamente a Ele. Olha o que está escrito em Efésios 5. Os 2 primeiros versos. Efésios não é um texto de correção. É um texto que é modelo. E diz assim, Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ele é um modelo. E eu tenho que replicar o modelo. E de que forma eu replico? Imitando. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em oferta suave. O versículo 15 e 16. Efésios 5, 15 e 16 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Dessa maneira, nós estaremos o quê? Cumprindo. Deus estabeleceu um princípio de ordem. Não existe nada mais simples do que a família, e não existe nada mais complicado que a família. Não existe nada mais simples do que o casamento, mas não existe nada mais complicado do que o casamento também. Agora, tudo é simples demais. Porque é simples demais, as pessoas confundem tanto. Dentro do casamento, nós vamos ver aqui em Efésios, Deus estabeleceu uma ordem divina. E a ordem divina, para a família, de uma forma assim clara, está aqui. Efésios capítulo 4. Efésios 4.
Quem está acompanhando aqui? Está claro? Quem está recebendo entendimento? Está claro? Diz assim, olha como que Deus estabeleceu. Efésios 4, 11 e 12. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Mas de que forma a igreja foi estabelecida? Os ministérios. Olha aqui a questão dos ministérios na igreja. Efésios 5, 22 diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Note bem, as esposas submissas ao marido. Efésios 5, 25, que diz, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. O papel da esposa qual é? Ser submissa ao marido. O papel do marido qual que é? Amar a esposa, como também Cristo amou a igreja. Agora, qual mulher nesse mundo que não vai ser submissa a um marido que a ama como Cristo amou a igreja? Mas tem muito marido que viu, mulher, você tem que ser submissa. Não é assim. A ordem divina, marido é o cabeça da mulher, Cristo, o cabeça do homem. Ele estabeleceu dessa maneira. Olha o que está aqui, Efésios capítulo 6, verso 1 e 2. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6, verso 4. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai na disciplina e na demonstração do Senhor. Cristo, o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. Os filhos, o cabeça do nada. O filho só pode ser obediente aos pais. A ordem que está aqui na Escritura é exatamente esta ordem. Ou seja, nesses 100 dias, não adianta, tem gente que faz curso de família, faz isso, faz aquilo, mas enquanto não colocar a casa em ordem, filho, não adianta. Tem que voltar para o modelo. É como querer dirigir um carro, tem que colocar gasolina, etanol, mas ele quer colocar ali, vamos imaginar, colocar leite no tanque do carro. Não adianta, não adianta. Funciona o carro com leite? Funciona. Se estiver numa descida, põe em ponto morto, ele vai. Mas logo vai parar, não é assim? Tem pessoas que têm tanta dificuldade. A ordem é esta. Nós estamos vendo aqui, Deus, Jesus, o cabeça do homem. O homem, o cabeça da mulher. Os filhos em obediência aos pais. Dessa maneira, aqui nós encontramos todo o princípio. A família, esposa, marido, filhos e pais. Olha Efésios 6, 5. Os servos agora. Em outras palavras, empregados diz, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Capítulo 6, o verso 9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor tanto deles como vós está nos céus, e que para com ele não há o que? Acepção de pessoas. São ordens. 100 dias para colocar a casa em ordem. Eu tenho que começar de que forma? Através da família. Não é assim? Através da família. Vamos ficar em pé para ver se você está aprendendo bem. Para não ter nenhuma dificuldade, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Um homem vai colocar as duas mãos no ombro de um homem. Uma irmã vai colocar as duas mãos no ombro de uma irmã. Mulher com mulher, homem com homem. Conte para ela, nós vamos repetir agora esses 10 itens que nós já vimos até agora. Vamos falar? Visão. Vamos falar? Visão. Não, número 1, vamos falar? Visão, chefia,
verdade, fé, obediência, adoração, oração, arrependimento, compromisso e ordem divina. Diga para o seu irmão o que Deus está falando com você sobre isso. Fale. Fale com ele. Nós precisamos ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes. 100 dias para colocar a casa em ordem. Tudo na vida é uma escolha. Eu posso levar o microfone para alguém aí falar? Deixa eu continuar então, vamos assentar. O 11º item em Efésios, mostrando a ordem para colocarmos a casa em ordem, é o amor. Fale comigo, amor. Efésios 3:19. Para que vivemos hoje? Por que você está aqui? Não é para ouvir músicos bonitos, não é para você ouvir isso. Nós estamos aqui para sermos guiados pelo Senhor, para vivermos o sonho de Deus aqui na terra. E algo que fala agora Efésios 3:19 diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A nossa fé, meus irmãos, não é uma fé epidérmica, apenas de emoção. Aqui fala de uma forma clara, e conhecer o amor de Cristo. Será que você conhece o amor de Cristo? Sentindo-se amado por Ele, ao ponto dele dizer: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Mas muitas vezes você não consegue desfrutar disto, por falta desse coração dedicado totalmente amando a Deus e amando os outros também, e conhecer o amor de Cristo. Cada dia que vivemos é uma dádiva do amor dele. O fato de você respirar é uma dádiva do amor dele. Espreguice no seu lugar, faça assim. Tem tanta gente que não consegue fazer isso. Quantos aqui são casados? Levante a mão. É prova do amor do Senhor. Quantos são solteiros? Levante a mão. É que Ele não permitiu que você tivesse um casamento errado até agora também. Procure ver. Se Ele te ama, Ele não quer a sua desgraça. Tem gente que fica brava com Deus. Querido, deixe Deus ser Deus. Em amor, muitas vezes Ele diz sim para você. Em amor, Ele vai dizer muitas vezes não para você. E com infinito amor, Ele algumas vezes vai dizer: espere um pouco mais. Mas Ele continua te amando. Efésios capítulo 2, o versículo de número 10. É o fato de darmos a Ele, de nos oferecermos a Ele tempo, nossos bens. Está escrito aqui, Efésios 2:10, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós fomos criados, para quê? Para boas obras. Somos feitura dEle. Hoje à tarde, nós estávamos aqui, acho que os irmãos vieram, muitos assistiram pela televisão o testemunho do Nick. Quem assistiu? Viu que coisa linda? Quem não assistiu? Levante a mão quem não assistiu. Que pena que você não assistiu,
você vai poder ler a história dele. Ele não tem braços, ele não tem pernas. E você podia dizer, parece que Deus errou tudo com ele. Mas quando ele abre a boca e começa a falar, o brilho dos olhos dele, a paixão e o amor dele pelo Senhor. Diz a palavra, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus com propósito, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa é a maneira, este é o propósito do Senhor, esse fato de nos darmos a Ele tudo, existimos hoje. Em Efésios 2,14, vamos ler. Efésios 2,14. Colocar em ordem a questão da nossa paz e da paz que passamos para os outros. Diz aqui, Efésios 2,14, é a nossa libertação do medo. Diz assim, porque Ele é a nossa paz. Vamos falar juntos? Porque Ele é a nossa paz. Outra vez, porque Ele é a nossa paz. Outra vez, porque Ele é a nossa paz. É o nosso modelo. Quando a ansiedade começa a tomar conta, ou quando o medo começa a fazer tantas caretas para a gente, é porque precisamos colocar em ordem a nossa casa. Esta restauração de tempo, realmente, esta paz que nos domina. No número 14, a questão da justiça, por como está aqui. Capítulo 5, verso 8 até o 10. Integridade. Integridade de coração. Integridade e ação. Diz assim, capítulo 5, verso 8. Pois outrora erais o quê? Trevas. Porém agora sois o quê? Luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Ou seja, colocar em ordem o quê? Pois outrora erais o quê? Trevas. Agora sois luz. Sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Andar como filho da luz é não ter treva alguma na vida. Ter essa vida simples, transparente. E ele mostra porque o fruto da luz consiste em quê? Em bondade, justiça e verdade. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Em Efésios 1,4, colocar em ordem o quê? A vida de santidade ao Senhor. Ou seja, a palavra santidade. Santidade significa separação. Nós somos santos. 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 Uma vez alguém falou assim, pastor, eu fui lá na sua igreja e não vi santo nenhum na parede. Ele diz, não, porque lá na igreja da Lagoinha os santos ficam no banco. Ou seja, os santos onde estão? Está aí, olha para o seu irmão. Santo, santo, santo. Por isso, olha Efésios 1, versículo 4 diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, antes que Deus dissesse haja luz, na mente de Deus, nós já tínhamos sido escolhidos. Para quê? Para que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo? O que é? Para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante Ele. Antes que o mundo existisse, Ele escolheu você, escolheu a mim, para ser santo. Sabe quando você diz assim, eu sou santo? Você sabe qual é a diferença entre santo e são? Tem assim, Santo André, não é assim? Santo André e tem São José. Santo é se o indivíduo tem a vogal A, E, I, O, U. Aí é santo.
Santo André. Agora, quando é consoante, aí é São. São Benedito, São Jorge. Agora, porque Santo Antônio é com A. Eu sou santo ou São? Hã? Meu nome é Márcio. O que eu sou? São Márcio. Diga para o seu irmão quem que você é, sua identidade. São Paulo. Santa Efigênia. Santa Maria. São José. Os irmãos estão entendendo? Então fique em pé no seu lugar e se apresente para o seu irmão com seu nome. Se seu nome começa com vogal, você é santo. Se ele começa com consoante, você é São. Então se apresente para ele. Eu sou Santo Márcio. Amém? Eu vou dizer 1, 2, 3. E no 3 você vai declarar, encher esse ambiente com seu nome. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Dê um aplauso ao santo que está aí do seu lado. Amém? Vamos assentar. Sabe, enquanto você é santo ou santa, você pode interceder pelos irmãos. Mas depois que você morrer, não adianta mais alguém orar por São Márcio, que ele não vai responder nada para você. Mas enquanto eu estou vivo, você pode pedir para orar por você. Eu vou orar por você pedindo: Jesus abençoe, Jesus cure. Os irmãos estão entendendo? Quando você pede um irmão para orar por você, é porque você vê nele essa identidade, que ele é santo. Agora ninguém vai andar com o retratinho do irmão na carteira, não. Por favor, entenda. Santidade é amar a justiça e odiar a iniquidade. O 16º ponto, nesses 100 dias de pôr a casa em ordem, é a questão do poder. Esse poder que vem do Senhor, essa energia, essa graça, essa unção. Efésios 3, 16 a 19. Efésios 3, 16 a 19. Olha, seu irmão ao seu lado, está aí com a Bíblia direitinho. Diz assim: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Não, estou lendo errado. É 16. 3,16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite, fale comigo, habite, outra vez, habite, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Para que você seja tomado por toda a plenitude de Deus. É tão diferente. E quando você passa a ter esse conhecimento, você passa a vivenciar um zelo. Fale comigo, zelo. Você anda com muito cuidado daquilo que você vê, daquilo que ouve, do que você toca. Em Efésios 6, versos 11 e 12. Versos 11 e 12, Efésios 6. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Sabe, quando você é tomado, quando você se reveste dessa armadura. Hoje pela manhã eu preguei sobre a armadura de Deus. Seria tão bom se você pudesse levar o DVD, está ali na tenda da bênção, para entender toda essa armadura que Deus nos oferece, para vivermos do modo como é o sonho dele. Isto tudo vai nos levar a uma missão, a esse propósito, igual está escrito aqui, capítulo 6, Efésios 6, verso 19 e 20. E a missão qual que é da nossa vida? É proclamar. Diz aqui, Paulo pede assim, 19, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Paulo aqui está falando isto, da missão, e ele pede exatamente oração, ele diz assim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Vocês estão olhando para uma das pessoas mais tímidas que já pisou o planeta Terra. Na minha época, quando eu estudava, mais de 50 anos, mais de meio século atrás, então nas aulas tinha arguição oral. E a arguição oral, o professor te chamava lá na frente e fazia perguntas. Eu sabia, mas só de caminhar, minhas pernas pareciam que pesavam toneladas. Eu não conseguia ficar diante das pessoas. Eu passava por misericórdia, porque eu não conseguia. Eu era tímido. Algo que passa a existir. E na missão, Paulo diz, orem por mim. E colocar a casa em ordem. Os irmãos já pensaram, o que seria mais de 56 mil membros aqui de Lagoinha? Com ousadia, pregando em todos os lugares. Diz aqui a palavra, para que no abrir da minha boca, seja dado no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Você é um embaixador. Você representa o reino de Deus aqui na terra. Nesses 100 dias, são 100 dias para colocar essa visão em ordem, para colocar em linha e nos levar a viver algo que é unidade. Fale comigo, unidade. Outra vez, unidade. Capítulo 4, versos 3 a 6. Efésios, capítulo 4, de 3 a 6. Diz assim, esforçando, faça assim um pouquinho. Sabe, muitas vezes, você está aí se esforçando. Ir para a célula eu não vou. E isso. E aquele irmão chato. E aquilo. Mas aqui fala, esforçando-vos diligentemente, por preservar a unidade no espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a última realidade, sem ser exaustivo, porque é tão glorioso tudo, termina com ações de graças. É o que nós chamamos a doxologia. O último versículo de Efésios, em adoração, diz:
A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar? A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Põe sua Bíblia sobre o banco, fique em pé e dê a mão ao seu irmão. Eu quero pedir que hoje ninguém saia antes do amém final, porque você vai ter uma surpresa linda hoje, eu vou falar no final. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Vamos falar juntos a doxologia. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor. Olhe para mim. Essa palavra, sinceramente, a palavra sincero. Você sabia que o nossa língua, o português, 80% das nossas palavras é o latim. 16% é o grego. E 4% são de outros idiomas. Mas a língua que nós falamos, 80% é o latim. Essa palavra, sincero, é a palavra sem cera. Sem cera. E essa palavra era usada pelos escultores romanos, gregos. Onde Roma dominou, levou a língua também. Acontecia que quando eles faziam uma estátua de mármore, lá com cinzel, batiam. Mas algumas vezes, eles quebravam, ou seja, quebravam o braço da estátua, quebravam o nariz, quebravam a orelha, e eles colavam com cera, colavam com cera. Depois davam polimento, e acontecia que a estátua ficava lá direitinho. Só que ela estava toda colada com cera. Aí eles levavam e colocavam na sala. Mas naquela época não tinha luz elétrica. Então eram como se fossem assim lareiras. Então colocava lenha, fogo. Aí o que acontecia? A cera derretia, o nariz da estátua caía, a orelha caía, o braço caía. Então quando o escultor fazia a estátua, e não quebrava nem um pedacinho, ele escrevia debaixo assim, na sola dos pés da estátua, sine cera, ou seja, sem cera, sincero. Aí que veio a nossa palavra, sincero, sem cera, sem cera. Na nossa vida, é assim. Amamos o Senhor sem cera. Temos nada para esconder. Amamos de todo o nosso coração. Nestes 100 dias que estamos orando, é uma caminhada, e Efésios é o nosso modelo. E eu quero que você repita comigo agora, um por um, desses 16 itens que vimos, de uma forma bem clara, 16 não, foram 20 itens, que é para nós colocarmos em ordem. Vamos dar a mão aqui pelo corredor. Queria pedir que a Ana viesse. Vamos falar juntos um por um. Primeiro, visão. 2, chefia. 3, ver 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos falar junto a doxologia. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. A graça. A graça é tudo aquilo que eu preciso, mas eu não mereço. A graça seja com todos os que amam sinceramente. Existem aqueles que caminham com o Senhor e no meio do fogo da provação abandonam, porque
porque vão cair nos pedaços, derrete. Mas a nossa vida é marcada pelos recomeços. E nessa noite, Deus trouxe você, meu irmão, para que você pudesse receber hoje uma palavra de entendimento. E eu precisava, como minha obrigação, mostrar a você qual é esta caminhada nesses últimos 100 dias do ano de 2013. O último dia será no dia 31 de dezembro, quando estaremos ali no ginásio Mineirinho. Mas eu quero ver o seu rosto, sua família, sua casa, toda ela refletindo a glória do Senhor. Levante a mão do seu irmão mais alto que você puder. Enquanto o pastor Márcio estava falando, eu pensei em um hino que nós cantamos todo fim de culto, que diz: somos corpo e assim bem ajustados. Nós podemos crer que como igreja Deus está colocando tudo em ordem no meio da sua família, no meio da sua igreja. Por isso nós vamos declarar que somos corpo e família totalmente ajustados pelo nosso Deus, amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado, que tem a visão de Jesus como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Senhor, declaramos em nome de Jesus que esse novo coração está nascendo dentro de nós, para vivermos a tua visão, uma vida de oração, uma vida de adoração. Oh Senhor, uma igreja totalmente restaurada pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que o mundo te conheça através de nós e que o mundo possa glorificar o Senhor. Eu recebi um novo coração do Pai. Cante alto, igreja. Oh Jesus, como fruto desse novo. Sinceramente, olha para quem está do seu lado e me diz sinceramente: eu declaro de todo o meu coração, quero que você seja abençoado mais do que eu, considerando você superior a mim mesmo. Aleluia! Porque somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a
se abraça a Ele, porque Ele é uma figura das pessoas que ninguém vê, que estão nos bastidores, que estão por trás, mas são tão importantes, cada um no seu quadrado, amado por Deus. E é por causa de vocês que essas imagens podem ir pelo Brasil e pelo mundo. Cada igreja, cada irmão é muito importante no meio do corpo de Cristo. Por isso diga: eu preciso de ti.